Olá, meus amigos, aqui é o professor Rodrigo Murad do Prado. Sou criminólogo, estudante ainda de Direito, por que não? Embora já esteja na lida há mais de 15 anos, como professor universitário, como mestre, agora doutorando em Direito Penal e também defensor público do Estado de Minas Gerais. Sou colega aí do nosso mestre, o Dr. Lélio Braga Calhau, uma das pessoas que, como eu já disse nos vídeos anteriores, e recomendo que vocês tenham acesso e vejam, onde eu falei sobre Labeling Approach, foi um dos professores que me incentivou ao estudo da criminologia. Então fica aqui a dica para vocês acompanharem o canal aí desenvolvido pelo professor Lélio, Senhor Criminologia, está à disposição dos senhores aí no YouTube, e recomendo que venham acompanhando os vídeos, venham aqui, seja para aprimorarem seu conhecimento ou tirarem suas dúvidas. Hoje eu tratarei de um tema muito polêmico que envolve tanto a criminologia quanto o direito penal. Aliás, tudo em criminologia vai resvalar no direito penal. Tudo em política criminal resvala em direito penal. E hoje, dia de Natal, eu desejo a vocês um bom Natal. Estamos diante de um presente dado aí pelo nosso presidente da República, que é um pacote anticrime e um decreto de indulto natalino muito conservador, extremamente diferente do que nós estávamos habituados nos últimos 15 anos, por exemplo. Bom, mas o papo não é esse. O papo é o seguinte: vamos falar sobre um tema muito interessante: funcionalismo penal. Hoje nós vamos decifrar, eu vou colocar uma pá de cal em todas as dúvidas de vocês sobre o funcionalismo. O que vem a ser os funcionalismos? Nós vamos aqui estudar apenas os três principais funcionalismos. Os dois que todo mundo conhece, desenvolvidos na Alemanha, e um terceiro desenvolvido aqui na América Latina pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni. O funcionalismo que nós podemos partir nesse estudo é o funcionalismo do professor Klaus Roxin, o denominado funcionalismo moderado, o funcionalismo moderado do professor Klaus Roxin, que desenvolveu a função a qual o direito penal deveria servir na sociedade. Quando nós falamos em funcionalismo, surge a ideia: qual é a função do direito penal? Surge a pergunta: para que serve o direito penal? E nesse ponto, especificamente, o professor Klaus Roxin, que é professor da Universidade de Munique, ele trouxe à baila a sua teoria de que a função do direito penal deve ser a de proteger os bens jurídicos, levando em consideração o grau de reprobabilidade do agente. E aí nós temos algumas ideias até da criminologia. O professor Klaus Roxin trouxe para dentro da teoria do crime, ao elaborar a teoria do crime sob o prisma de seu funcionalismo dito moderado, que o fato típico estaria recheado de elementos subjetivos relativos à insignificância do bem jurídico. E lá na teoria da pena, quando ele estuda a culpabilidade no seu conceito analítico, no seu conceito tripartido, ele traz para dentro deste modelo, desse exame estratificado do delito, que na culpabilidade nós teríamos a existência de uma necessidade de pena. Então vejam só, segundo o professor Klaus Roxin, que ao questionar para que serve o direito penal, ele parte da ideia de que o direito penal deve tutelar os bens jurídicos. E tutelar os bens jurídicos, mas não qualquer bem jurídico.
O direito penal deve atuar de forma, por ser um direito de maior pujança, de maior força, ele deve tutelar aquilo que os demais ramos do direito não conseguem tutelar. E daí ele traz para dentro do funcionalismo que ele desenvolveu o princípio da insignificância e o também princípio da necessidade da pena. Então, ele elabora o seu funcionalismo com essa base criminológica de trazer para si o princípio da insignificância e o princípio da necessidade da pena. Bom, nós falamos de um funcionalismo moderado. Se eu acabo de falar em um funcionalismo moderado, é porque eu tenho um funcionalismo não moderado. E aí vem o funcionalismo desenvolvido pelo professor Gunther Jacobs, o denominado funcionalismo radical. O professor Gunther Jacobs, também alemão, ainda está entre nós, é professor da Universidade de Bonn, e lá ele desenvolveu o seu funcionalismo radical ou teleológico. Por que funcionalismo radical ou teleológico? Porque o professor Gunther Jacobs leva em consideração a teoria dos sistemas sociais desenvolvida por um famoso filósofo e sociólogo, Niklas Luhmann, que aqui não necessita nem de apresentações. O Luhmann desenvolveu a ideia de que a sociedade funciona sob a égide de um sistema autopoético, onde cada indivíduo exerce um determinado papel e cria uma expectativa do real, legal, regular desenvolvimento desse papel dentro do seio social aos outros. A partir daí, ele traz, esse é o funcionalismo radical do Gunther Jacobs, pessoal. Ele traz a seguinte pergunta: para que serve o direito penal dentro dessa ideia de um funcionalismo radical, ou aqui chamado funcionalismo sistêmico? O professor Gunther Jacobs diz o seguinte: a função do direito penal, ao revés do que diz Ruxin, não é primordialmente proteger os bens jurídicos. Para o professor Gunther Jacobs, a função do direito penal é garantir a vigência, a pujança, a força da norma. Ele entende que se a norma não for respeitada, as expectativas de todos os cidadãos que vivem no meio dessa sociedade autopoética, no seio social, onde cada pessoa exerce um determinado papel, que é um papel principal, embora exercitam também outros papéis coadjuvantes, mas a pessoa exercita um papel principal, criando expectativas nas outras pessoas. Ao descumprir a norma, esse indivíduo frustra as expectativas dos outros membros do seio social. Ele frustra as expectativas de observância e cumprimento da norma. É aí que ele chama de que o direito penal tem a função de evitar a frustração das expectativas normativas. Então, o direito penal, ele serve para reafirmar a norma violada. Uma vez que, se o direito penal, ao proteger a norma, ele fortalece a própria existência dela, eu crio uma sensação de que, se houver um próximo descumprimento dessa norma, o direito penal agirá e o indivíduo que de alguma forma descumpriu essa norma será punido. E eu volto a gerar uma estabilização normativa, uma sensação social de regularidade de vigência da norma. Então, para o professor Gunther Jacobs, a função do direito penal não é apenas tutelar bem jurídico. Segundo o professor Gunther Jacobs, a função principal do direito penal é garantir a eficácia, a vigência, a força da norma penal.
E é daí que ele desenvolve o que vocês conhecem como um direito penal do inimigo, já que, se para ele a função do direito penal é garantir a eficácia, a vigência, a força da norma, existem indivíduos que, mesmo garantindo essa eficácia e vigência da norma, eles não irão obedecê-la, uma vez que eles estão à parte da sociedade. Eles não exercem esse papel que o Niklas Luhmann desenvolveu, esse papel social. Eles estão fora, eles não compactuam com os mesmos ideais. E aí surge o reavivamento do que Edmund Meizinger desenvolveu no regime nazista, a pedido de Adolf Hitler, do projeto Estranhos da Comunidade, aplicação de um direito penal do inimigo. Bom, nós falamos de 2 funcionalismos. Eu tenho um terceiro para falar para vocês. É o funcionalismo redutor, o funcionalismo de contenção do poder punitivo. Quem desenvolveu esse funcionalismo penal nada mais nada menos é do que o nosso querido professor Eugênio Raul Zaffaroni, que ele, embora ele tenha nascido dentro do direito penal, o professor Zaffaroni hoje é um dos maiores estudiosos da criminologia no mundo. A obra do professor Zaffaroni espraia, além do direito penal, ele vai em outras searas. Hoje, por exemplo, o professor Zaffaroni está aqui na Corte Interamericana de Direitos Humanos como juiz. Então vejam vocês que ele está analisando o enfoque criminológico a partir de um maior desenvolvimento dos direitos humanos. Mas há muito tempo, desde quando o professor Zaffaroni escreveu um livro chamado Criminologia, sob uma perspectiva del margen, ou seja, sob a perspectiva de um marginal, né, de alguém que esteja fora desse contexto, ele analisou a função do direito penal no contexto latino-americano. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele diz que a função do direito penal no nosso contexto latino-americano é de que o direito penal aqui, por enquanto, não tem que proteger apenas bens jurídicos, não tem que garantir vigência ou eficácia da norma. Deve necessariamente ser visto como um instrumento de contenção do poder punitivo. E o professor Zaffaroni fundamenta no seguinte: nos países latino-americanos, copiar as ideias europeias, americanas e de qualquer outro lugar é negar a nossa própria colonização, a nossa própria forma multicultural de existência social. A nossa sociedade é multicultural e nós temos uma forma diferenciada de nos relacionar, ainda que seja pequeno. Ainda que haja uma mínima diferença no convívio, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Graças a Deus, somos diferentes. E por isso, esses funcionalismos europeus, esses funcionalismos alemães que eu citei aqui, o funcionalismo moderado ou teleológico do professor de Munique, Klaus Hoxin, e também o funcionalismo radical ou sistêmico do professor Gunther Jacobs, não serve. Aqui, o direito penal deve ser analisado sob uma perspectiva diferente, uma perspectiva de contenção do exercício do poder. Aqui, o poder punitivo vem sendo utilizado como um instrumento de subjugação de uma classe social sobre outra. Aquela máxima que vocês nos bancos, nos auditórios, nos cursos que fizeram por aí, já ouviram da obra do Massimo Pavarini, um criminólogo italiano, de que o sistema varia entre o cárcere e a fábrica, é exatamente o que ocorre na América Latina. E já era falado lá na década de 60, nos anos 70, na Itália. E aqui serve para dizer o seguinte: ou você trabalha ou você será preso. O nosso capitalismo reinante aqui é um capitalismo escravizador.
seja sob a perspectiva do trabalho, seja sob a perspectiva dos dogmas sociais. O indivíduo aqui, ou ele está exercendo o papel social, está cumprindo com seu dever, está gerando uma renovação no sistema, uma troca do próprio capital, ou ele estará preso, ele estará visto, tido e havido como uma pessoa inútil. E aí ele vai para o crime. A prova disso é que nós tivemos em vigor no Brasil, até pouco tempo, o delito de vadiagem e mendicância. Inclusive, um deles ainda está em vigor. Está lá no decreto 3688 de 1941. É a demonstração desse autoritarismo penal, somado a um direito penal do espetáculo, que é o que é praticado no Brasil, na Argentina, em alguns outros países latino-americanos, e um populismo penal. Aqui tudo se resolve através da edição de uma lei, um enrijecimento de lei. Mas isso nunca resolveu nada, absolutamente nada dos nossos problemas. Pelo contrário, eu não conheço nenhuma lei que tenha posto fim à criminalidade. Eu não conheço uma lei que tenha realmente contido a criminalidade. Eu não conheci uma proposta legislativa punitiva que de alguma forma redundou numa modificação do crime. Na verdade, nós criamos maiores catálogos, maiores âmbitos de incidência do direito penal. E aí esse hiperencarceramento, o denominado encarceramento em massa, massivo, massificante. O professor Zaffaroni entende que, por fim, a função do direito penal é conter esse exercício desenfreado, desmedido do poder punitivo. E assim, só assim, enquanto houver essa dinâmica de subjugação de uma classe social abastada sobre outra, se valendo da estrutura do sistema punitivo, que é serviente à lógica capitalista, quem manda, quem tem poder é quem manda aqui. É que nós devemos aplicar um direito penal de contenção desse poder, de contenção do desarbítrio, de contenção dessa espetacularização do direito penal. Interessante, uma pergunta que eu sempre faço para os meus arguidos. Eu sou professor de alguns cursinhos e eu preparo alguns alunos para as provas dos concursos das defensorias públicas. Eu já fui examinador de uma banca da Defensoria Pública aqui do estado de Minas Gerais, nos idos de 2015. Mas eu sempre pergunto o seguinte: qual é a relação entre o funcionalismo redutor do professor Zaffaroni, o garantismo penal desenvolvido pelo professor Luigi Ferraioli e nos disposto na obra Direito e Razão, e a ideia que o Winfried Hassemer desenvolveu sobre o direito de intervenção, o direito administrativo, sendo o substituto desse exercício desenfreado do poder punitivo. E aí eu digo, tem tudo a ver. O funcionalismo redutor do professor Zaffaroni legitima a aplicação de garantias mínimas desenvolvidas pelo professor Luigi Ferraioli na obra Direito e Razão, onde as garantias processuais devem respeitar 10 axiomas, onde ele explica cada um deles, seja com relação à lei penal, seja com relação ao sistema de aplicação da lei, seja com relação a quem vai aplicar a lei, a forma de se acusar e a forma de se defender. Então, essa relação existe porque a função do direito penal é garantir esse mínimo de garantias, contendo o exercício desenfreado do poder punitivo, e mais, valendo-se do direito de intervenção, esse direito administrativo sancionador, para aplicar sanções
não penais, não punitivas penais, não encarceradoras aos delitos de menor monta. Aos delitos, e aí nós vamos nos valer do que diz Klaus Hoxin no seu funcionalismo moderado ou teleológico. Aqueles delitos que merecem o reconhecimento da insignificância. E para terminar, um exemplo só. Imaginemos o furto de uma caneta Bic. No furto de uma caneta Bic, se você for buscar a função do direito penal para o Klaus Hoxin, não há qualquer incidência do direito penal para resolver o furto de uma caneta Bic. Ora, princípio da insignificância afasta a incidência da tipicidade penal. E ainda que não se reconhecesse isso, é necessária a aplicação de uma pena de um furto, no furto do caput, de 1 a 4 anos, a um sujeito que subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel consistente numa caneta Bic? Bom, se nós levarmos essa mesma conduta ao funcionalismo radical, ao funcionalismo sistêmico do Gunther Jacobs, a norma tem que ser aplicada. Uma vez que, ainda que seja o furto de uma caneta Bic, ainda que seja totalmente desmedido, desvalorizada, a caneta esteja lá estrupiada, não serve nem para escrever, a norma foi violada. E uma vez violada, há uma frustração das expectativas normativas nos outros membros do seio social. E daí, meus amigos, deve-se aplicar uma pena. Deve-se aplicar uma pena. Uma medida qualquer penal. Porque assim eu garanto que o patrimônio alheio, por menor que seja, será respeitado, porque ele foi eleito ser respeitado e a norma está em vigor e ela tem que ser revalidada, ela tem que ser confirmada através do exercício do poder punitivo. Agora, para o Zaffaroni, não é bem assim. O Zaffaroni vai dizer o seguinte: olha, o direito penal na América Latina, ele serve a essa ideia. Alguns países elegeram a conduta de subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça como sendo passível de incidência de uma pena. É o caso do Brasil. A grande maioria dos nossos países elegeu esse tipo de conduta como sendo uma conduta nefasta. Mas o Zaffaroni diz: nós só podemos aplicar o direito penal se não houver uma outra medida. Aí vem a ideia do direito administrativo sancionador, capaz de sancionar, de resolver esse problema. O plea bargain ou outra medida que a justiça penal negocial pudesse trazer, vinda lá do direito administrativo, uma vez que o direito penal tem que se preocupar com coisas mais importantes que essas. E mais ainda, se esse não for o caminho, nós devemos respeitar todos os axiomas eleitos, segundo Luigi Ferraioli, como o mínimo, o piso de garantias aí do indivíduo. Bom, eu encerro aqui. Eu só quero fazer para vocês uma pequena apresentação do que eu tenho sobre isso. Eu mando meu abraço aqui ao professor Lélio. É um grande prazer estarmos juntos nessa prática de estudo. Eu tenho um livro chamado Teorias da Conduta no Direito Penal, um estudo simplificado da editora Lumen Juris. A capa é essa aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. A capa é essa. E eu trabalho o funcionalismo juntamente com as teorias da conduta. Eu aqui no nosso sumário, eu trago para vocês, né, uma noção de direito penal, uma introdução ao conceito de crime, ao conceito material, formal, o analítico, os elementos do conceito estratificado de crime, a conduta, dolo, culpa, resultado, nexo causal. Eu trato aqui também das teorias relacionadas ao nexo causal. Eu trato das imputações objetivas segundo
Klaus Roxin e segundo Jacobs, os critérios de desimputação. Na verdade, essas teorias, esse nome imputação objetiva poderia ser entendido como não imputação objetiva. E quais são os critérios? Tem vários critérios que a gente trata, cada um tem um, e aqui eu já estou encerrando a aula, não vai ser o momento. Vamos lá, pega meu livro. Eu trato de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, punibilidade. E aí eu trago para vocês a evolução da conduta humana, os funcionalismos, a Alemanha nazista e o que ela contribuiu em termos de análise do direito penal, velocidades do direito penal, segundo o que já foi estudado pelo professor Jesus Maria Silva Sanches, o direito penal do inimigo, suas críticas e as excludentes da conduta. Eu trago todas elas. O caso fortuito, força maior, coação física irresistível, movimentos reflexos, estados de inconsciência. Todos para vocês analisarem. A questão da embriaguez, a questão da hipnose, os movimentos mecânicos repetidos, se são ou não excludentes da conduta, os movimentos, os automatismos, as ações em curto-circuito, atuação de animais, atos reflexos, coação física, por aí vai. É um livro objetivo, eu não tive aqui nenhuma vontade de trazer aqui uma doutrina rebuscada, e sim uma obra bem prática, objetiva e direta, ao ponto. Eu acho que é isso o que vocês que estão se preparando para os concursos e querem ter uma noção a respeito de teoria da conduta, dessa temática, gostariam de ter. Então fica aqui o meu abraço ao professor Lélio. Aqueles que gostaram dessa aula, por favor, deem aí um like no nosso canal Senhor Criminologia e sejam bem-vindos os que chegaram agora. Aproveito para dizer, olha, há pouco tempo eu gravei uma aula sobre a teoria do etiquetamento, o Libel Approach, e digo a vocês que vamos seguir com mais e mais e mais mini aulas. Então fica o meu abraço, até a próxima, uma boa noite e seguimos junto. Valeu!